Olá, pessoal. Me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje nós daremos continuidade à aula que nós tivemos anteriormente, falando sobre os estágios da cicatrização, e hoje nós iniciaremos falando sobre as lesões. Gente, graus de lesões. Nós temos lesão no estágio 1, que é o comprometimento da epiderme apenas, sem perda tecidual. Seria uma vermelhidão, certo? O estágio 1 é quando você tem uma vermelhidão que não é esbranquiçável. Você aperta com a sua digital, mas aquela mancha vermelha, ela continua vermelha. No estágio 2, ocorre perda tecidual e comprometimento da epiderme, derme ou ambas. Então, no estágio 2, você já pode ter o aparecimento de outros tecidos, né, que vão lá substituir o tecido saudável, que foi perdido devido à lesão. No estágio 3, há comprometimento total da pele e necrose de tecido subcutâneo. Entretanto, não atinge a fáscia muscular. Tá? Então, já é um grau mais forte que atinge até o tecido subcutâneo, que seria aquela camada adiposa, a hipoderme. Não atinge músculo. O estágio 4, há uma extensa destruição de todo o tecido, chegando a ocorrer a lesão óssea, ou medular, ou muscular, ou necrose tissular. Necrose, né, pessoal? É a morte do tecido. Gente, quanto ao grau de contaminação das lesões, nós vamos ter lesões limpas, potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas. Gente, esse assunto até costuma cair em concurso às vezes. Feridas limpas são as que não apresentam sinais de infecção e em que não são atingidos os tratos respiratório, digestório, genital ou urinário. Por exemplo, feridas produzidas em ambiente cirúrgico, né? São feridas limpas, porque tem todo um preparo da pele do paciente, das mãos do médico, do instrumentador. Os instrumentais são esterilizados. Então, se uma ferida for provocada no centro cirúrgico, é uma ferida limpa. Potencialmente contaminadas são os ferimentos que apresentam contaminação grosseira em ambientes domésticos, por exemplo, ou em situações cirúrgicas, em que houve contato com o trato respiratório, digestivo e genital, porém em situações controladas. Feridas contaminadas, lesões contaminadas. São consideradas contaminadas as feridas acidentais, com mais de 6 horas de trauma ou que tiveram contato com terra e fezes, por exemplo. No ambiente cirúrgico, são consideradas contaminadas as que a técnica asséptica não foi devidamente respeitada, tipo cirurgia de cólon. E infectadas são aquelas que apresentam nítidos sinais de infecção. Pessoal, fatores que influenciam na cicatrização. Fatores extrínsecos e intrínsecos. Uma doença associada a diabetes ou hipertensão. Nutrição deficiente de proteínas, carboidratos, gordura, vitamina. Tabagismo e alcoolismo. Medicamento, imunossupressores, corticoide. Infecção, inibe o ponto de colágeno pelos fibroblastos. Mobilidade, pressão, fricção, cisalhamento. Higiene, agentes tópicos inadequados, circulação inadequada, preparo do leito da ferida, excesso de exudato e necrose. Tudo isso são fatores que vão influenciar na cicatrização do paciente. A dimensão, profundidade da lesão, grau de contaminação, presença de coleções líquidas, necrose tecidual ou infecção local, suprimento vascular deficiente, técnica cirúrgica utilizada, materiais e técnicas de sutura, tipos de curativo, tração ou pressão mecânica sobre a cicatriz. Todos esses fatores, pessoal, são importantíssimos para vocês terem noção de que tipo de lesão aconteceu
e que tipo de prejuízo aquele paciente possa ter para a gente poder elaborar juntos um plano de cuidados para ele. Agentes causais das lesões. Então, gente, nós temos as cirurgias, né? A causa cirúrgica, que é uma causa programada, provocada por instrumentos com a finalidade terapêutica ou diagnóstica. Pode ser incisiva, pela mínima perda de tecido, e excisiva, que são remoções diárias da pele. Traumáticas, provocadas acidentalmente por agentes que podem ser físicos, temperatura, pressão e eletricidade. Químicos, ácidos, soda cáustica, contato com animais, penetração de parasitas. E ulcerativa, que são lesões escavadas, circunscritas, com profundidade viável, podendo atingir desde camadas superficiais da pele até os músculos. As úlceras são classificadas conforme as chamadas de tecido atingido. Os graus de lesão por queimadura. Pessoal, são bem parecidos com as lesões por pressão ou lesões que não sejam queimadura. Tá? Você vai ter o primeiro sinal, que é o eritema, o edema e a dor. O eritema é vermelhidão. Tá? Eritema é vermelhidão e edema é inchaço. Bolhas, né, de segundo grau, que são ricas em albumina. No terceiro grau, por chamas diretas, tornando cicatrizes com pouca dor. E o quarto grau, que é a carbonização do plano ósseo. Ó, pessoal, aqui está uma imagem de primeiro grau, essas duas. De segundo grau já formam as bolhas, né, que são os flectemas. De terceiro grau já atinge a hipoderme. E de quarto grau é quando você tem a exteriorização óssea. Pessoal, uma área de extensão de queimaduras. Cada pedacinho do corpo tem uma porcentagem para você determinar quanto foi queimado desse corpo. Né? Então, a cabeça vale 3,5 na frente e atrás. O busto funciona a 18% do corpo e atrás 13%. Todo o braço, frente e costas, 9%. Toda a perna, frente e costas, 18%. Né? Aí aqui as nádegas, o abdômen, as coxas, as pernas mesmo. Então, para vocês verem que tem vários tipos de modelo que vocês podem criar, tipos de tecido em lesão ulcerativa ou por pressão. Granulação de aspecto vermelho vivo, brilhante, úmido, ricamente vascularizado. Se vocês virem um tecido vermelho, bem vermelho e úmido, é o tecido de granulação. É o tecido que está se transformando ali em outras células do corpo, né, no local onde ela foi lesionada, para repor aquele tecido que foi desgastado. Um revestimento novo, rosado e frágil, bem fininho, os tecidos são inviáveis, então é um tecido de epitalização. E você pode achar nesse tecido necrose de coagulação, característica pela presença de crosta preta ou bem escura. A necrose de liquefação, caracterizada pelo tecido amarelo, esverdeado e ou quando a lesão apresentar infecções ou presença de secreção purulenta. Um tecido desvitalizado ou fibrinoso. É um tecido de coloração amarela ou branca que adere ao leito da ferida e se apresenta como cordões ou crostas grossas, podendo ainda ser mucinoso, viscoso. Tá? Então, os tecidos que a gente tem é o de granulação e o de epitelização. Temos a diferença dos tecidos inviáveis, que é a necrose de coagulação e a necrose de liquefação, e o tecido desvitalizado ou fibrinoso, que são como se fosse justamente a descrição. Cordões ou crostas grossas, né, podendo apresentar um aspecto viscoso.
Ó, pessoal, os tipos de lesão por pressão. Tem o tecido de granulação, que é esse aqui, como a gente viu, ele é bem vermelho e úmido, dá para ver até que ele é brilhoso. Um tecido de epitelização, né? Ele já é aqui, ó, mais rosinha, já é a parte de fechamento. Esfacelo é um pouco confundido com necrose de liquefação, né? Dependendo se ela é aderida ao leito, se ela é mole, justamente como aspecto de muco. E necrose é um tecido preto, a necrose seca ela é um tecido bem preto, né, que ele deve ser retirado cirurgicamente pelo médico, porque o seu avanço pode desvitalizar outras células ao redor. Gente, aqui eu trouxe 3 tipos de lesão, né, uma úlcera venosa, uma úlcera diabética e uma úlcera arterial. A localização da úlcera venosa é mais comum em torno do maléolo medial, ou seja, na parte inferior da perna, já perto do pé. Por quê? Porque é onde a circulação ela é mais deficiente. Então, pela falta de fluxo venoso, acontece que essa área é a região mais acometida pelas úlceras venosas. Quem tem histórico de varize, trombose venosa profunda, outras doenças venosas, trauma cirúrgico. A característica são margens irregulares, inclinadas, totalmente superficiais, tamanho variável, nível elevado de exudato, presença de tecido de granulação, pode ser doloroso e a dor é aliviada por elevação do membro. Nos outros achados, nós temos pele do membro acometido lisa e brilhante, veias dilatadas, eczema varicoso, lipodermatosclerose, hiperpigmentação. São condições que nós podemos achar, né, no paciente que tenha sofrido uma lesão venosa. Na úlcera arterial, os dedos do pé ou lateral com aspecto pré-tibial da parte inferior da perna. Classificação intermitente, dor em repouso, doença cardíaca, cerebrovascular. Bordas demarcadas, irregulares e isquêmicas, doloroso, muito doloroso. Superfície profunda, podem estar presentes em pequenas quantidades de tecido necrótico. Níveis baixos de exudato, gangrena e pode estar presente. A pele cicatrizante é muitas vezes ressecada e brilhante, com perca de pelos, pés frios, pulso fraco ou ausente. Já a úlcera diabética, nós vamos ter áreas de suporte da pressão na região plantar do pé, margens do pé e sobre o seu quinto metatarso, que é o dedo, entre esse quinto metatarso e as juntas falangeais, causado principalmente para portadores de diabetes, acontece que tem uma perda total quando a neuropatia está presente. A profundidade variável pode envolver tendões e ossos. Neuropático, né? Achados neuropáticos. O pé pode estar quente, com calosidade e com hiperkeratose, que nós vimos no começo da aula. E o neuroisquêmico, que os pés podem estar frescos e o pulso ausente. Ó, pessoal, aqui é um probleminha na cicatrização muito comum, que é o queloide, né, que é uma resposta inflamatória excessiva durante a cicatrização, com perca do controle normal em síntese e degradação. Queloides ultrapassam os limites da incisão, enquanto as cicatrizes hipertróficas permanecem confinadas nos limites da incisão. Aqui é uma cicatriz hipertrófica, certo? Que é uma cicatriz que permanece no limite da incisão, e já a cicatriz queloide, ela passa do limite da incisão. É uma coisa maior. Pessoal, pode acontecer do paciente ter hemorragia interna, né, sendo arterial ou venosa. Pode acontecer deiscência, de separação das camadas da pele e tecido, como entre o 3º e o 11º dia após o surgimento da lesão. Então, uma lesão que esteja suturada,
ela pode sofrer deiscência, que é a abertura desses pontos. Evisceração é a protusão dos órgãos vitais através da abertura da ferida. Infecção, drenagem de material purulento ou inflamação nas bordas da ferida, quando não combatida, pode gerar osteomielite, bacteremia e septicemia. E fístulas, que é uma comunicação anormal entre dois órgãos ou entre um órgão e a superfície do corpo. Então, pessoal, essas são as alterações, né? O que pode dar errado na nossa cicatrização: hemorragia, deiscência, evisceração, infecção, fístulas. Né? Nós vamos ver aqui imagens de uma fístula, que é uma comunicação entre estruturas diferentes, né? Partes do corpo diferentes se comunicam. Evisceração, né? Juntamente com deiscência, dá para ver que aqui teve uma sutura, a sutura não foi bem organizada, ou então acabou que os pontos, né, se abriram e aí as vísceras do paciente saem. Isso aqui é uma grande equimose ou hematoma, né, que nós podemos ver por também hemorragia, o excesso de sangramento subcutâneo, né, e com isso a gente pode ver as infecções, e todos esses quadros são quadros que são consideráveis um agravo das lesões provocadas. E com isso tem que se reelaborar o estudo para poder revisar e continuar o tratamento desses pacientes feridos. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aula, espero que vocês tenham gostado do assunto, né, da cicatrização. Vimos aqui as fases da cicatrização e as principais funções de cada fase, o que é que compõe cada fase. E com isso eu vou terminando a aula de hoje. Um forte abraço e até a aula que vem.